começamos as nossas palestras com a leitura de um trecho do Evangelho. E sempre dissemos também que nós devemos analisar o Evangelho do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de nós, espíritas, né? E mudar a cultura que vem sendo praticada há 2000 anos, que é interpretar o Evangelho do ponto de vista físico, analisando pessoas, interpretar o Evangelho entendendo os fatos como homens encarnados que somos. Está errado. O Evangelho não foi escrito para ser analisado dessa forma. Tudo que Jesus fez, tudo que os apóstolos escreveu sobre os feitos de Jesus é do ponto de vista espiritual. Para começar, nessa história aqui não existe nada de moedas. Isso não aconteceu na realidade. O que o Evangelho, o que os apóstolos escreveram sobre os ensinamentos de Jesus são exemplos. Não se trata de dinheiro e nem multiplicar moedas, e sim trabalho. O que Jesus veio fazer foi ajudar um povo, ajudar um mundo a evoluir. Esse foi um dos principais trabalhos de Jesus. Jesus não veio na Terra para praticar curas, que é o que as pessoas mais adoram no Evangelho. Ah, Jesus curou um cego. Ah, Jesus curou um paralítico. Jesus fez isso porque o poder que ele representava despertava essa condição e alimentava a fé das pessoas. Mas o principal objetivo dele não foi só promover essas curas, foi dar exemplos, foi ensinar as pessoas a buscar a sua autocura, foi fazer com que as pessoas entendessem que existe um mundo maior do outro lado, que a vida não termina após a morte do corpo físico. E esses exemplos Jesus deixou há centenas no Evangelho. Se nós formos listar todos esses exemplos, terminaria o nosso tempo da palestra e não chegaríamos ao nosso ponto principal. Mas quem já vem acompanhando e ouvindo as palestras sabe do que nós queremos dizer neste instante sobre os exemplos do Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele queria de fato nos ensinar. Se trata primeiramente de confiança, esse exemplo do Evangelho. Nós somos servos da espiritualidade maior, nós somos servos de Deus Pai Todo-Poderoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo veio também como Filho de Deus, como um de nossos irmãos, porque também somos filhos de Deus. O Espírito de Jesus é muito maior do que o homem encarnado que ele foi. Jesus Cristo foi uma passagem, foi uma encarnação que um espírito grandioso, muito evoluído nos planos espirituais, reencarnou. Reencarnou não, encarnou, porque não se tem registro de nenhuma outra encarnação anterior do Espírito de Jesus. Mas o Espírito em si é muito maior do que o que nós conhecemos como Jesus. E assim existem muitos outros espíritos que encarnaram e desencarnaram, que nós só conhecemos aquela encarnação, aquela roupagem específica. Nós não conhecemos a grandeza do espírito de Chico Xavier, nós conhecemos o homem, o médium Chico Xavier. E assim muitas outras pessoas que tiveram destaque em nosso meio, na prática da caridade e do desenvolvimento moral e psíquico e voltado para a caridade do ser humano. Existem várias pessoas que estiveram nessa condição, existe ainda espíritos grandiosos encarnados que nós não damos conta da grandeza de que sejam esses espíritos. Talvez alguns até estejam entre nós. Não estou afirmando nada, só estou dizendo que é possível. Como é também possível, falando de reencarnação, já até desviando um pouquinho do assunto principal que a gente tinha programado, falando sobre espírito, nós não sabemos quem está ao nosso lado. É possível que exista até alguém que já foi santo, encarnado, e talvez ele até reze para ele ainda. O espírito rezando para ele próprio, numa encarnação que ele pode ter feito algo grandioso e acabou se tornando um santo pela cultura humana. E por algum motivo está encarnado de novo. Não conheço ninguém que seja isso. Só estou dizendo que é possível que uma pessoa esteja encarnada hoje rezando para ele mesmo como santo no passado. Eu só estou dizendo tudo isso para nós termos a ciência de valorizar mais o que nós temos hoje. Nós hoje
pertencemos a um grupo espiritualista voltado para a prática da caridade, voltado para a evolução humana, fazer com que as pessoas se tornem pessoas cada vez melhores. E nós não conhecemos nem o nosso próprio espírito. Nós não sabemos realmente quem nós somos, o que nós já fizemos. Nós só sabemos que hoje nós temos uma obrigação a ser cumprida. Não é por um acaso que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui hoje desenvolvendo as nossas mediunidades. E se estamos nessa condição e o nosso espírito, mesmo que de maneira inconsciente para nós, nos trouxe até aqui, é porque ele precisa estar aqui. Ele precisa desenvolver a sua mediunidade. Ele precisa relembrar, colocar na sua mente o que ele conheceu dos planos espirituais, mesmo que de maneira instintiva. Mas o fato é que nós sentimos que existe algo a mais que devemos fazer. Temos que fazer algo a mais do que simplesmente nascer, comer, dormir e depois morrer. Não é possível que a nossa existência se baseie somente nisso. Assim como muitos outros espíritos tiveram as suas encarnações de destaque, não que nós estamos procurando destaque para nós. Nós estamos procurando destaque para o nosso espírito. Nós estamos buscando a grandeza para o nosso espírito, para que possamos um dia evoluir. E para isso, no nosso desenvolvimento, vocês vão conhecer as faculdades mediúnicas. Vocês vão entender para que serve o médium doutrinador, o médium de incorporação, o que fazemos e a razão de fazermos. Tudo que nós fazemos é voltado para a caridade, ajudarmos aos outros, aqueles que não têm as mesmas condições que nós. Não estamos, lembre-se, não estamos falando de condições financeiras. Não se trata de dinheiro ou posição social. O que nós falamos é de magnetismo, é de capacidade de absorver, manipular e projetar energias. É isso que nós devemos fazer, independente de qualquer outra coisa, independente de qualquer situação. O que nós somos voltados é para a prática da caridade. Prestando a caridade, vamos aliviando o sofrimento de nossos irmãos, que também naturalmente são filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, e Deus quer os seus filhos de volta. E nós somos o instrumento da espiritualidade maior para que isso aconteça. E por outro lado, nós vamos buscando também a nossa evolução. Se nós estamos aqui na Terra encarnado, é porque somos também espíritos sofredores. Não é porque temos um corpo físico que não somos sofredores. Somos sofredores sim, assim como qualquer outro espírito que está nos mundos inferiores. A única diferença é que nós temos um corpo físico e estamos na dimensão da luz. Eles não. A única coisa que nos diferencia desses espíritos são essas duas razões, dimensão da luz e corpo físico. Mas só que estamos tentando evoluir. E como se torna um espírito bom? Como que se torna um espírito capaz de sentir compaixão pelo outro? É prestando a caridade. Não somos santos, não somos espíritos bonzinhos. Nós estamos tentando melhorar. Nós nos esforçamos para que hoje sejamos melhores do que ontem. E nos esforçamos também para que amanhã sejamos melhores do que hoje. E assim nós vamos melhorando, nós vamos elevando o nosso padrão vibratório, vamos elevando a nossa condição moral, a nossa consciência vai tendo novos entendimentos. Digo, é um processo demorado, é um processo lento. Não é você começar a desenvolver hoje e semana que vem você já se sentir uma pessoa completamente diferente. Isso leva tempo, é um exercício praticado diariamente. E vamos manipulando energias de espíritos positivos. Nós não geramos energia nenhuma. Nós apenas manipulamos. Recebemos energias de espíritos evoluídos, de espíritos de luz, até mesmo de espíritos que estão próximos e em contato com o espírito de quem foi Jesus. Então manipulamos energias puras dos mais altos mundos superiores. E essa energia vai ficando também impregnada em nosso ser, em nossa natureza, em nosso corpo físico e principalmente no nosso espírito. E isso vai sendo transmitida
para os nossos sentimentos, para os nossos desejos. Então a nossa natureza começa a ser moldada. Atitudes que antes entendíamos que eram comuns, que era natural, você começa a questioná-las. Você começa a pensar se isso que você está fazendo é certo, se é correto. Antes era normal, agora você já questiona. Isso é um passo para a evolução. Palavras que você dizia naturalmente, como se fizesse parte comum e natural do nosso vocabulário, você começa a questionar. Eu preciso mesmo dizer essas coisas? Eu preciso mesmo dizer tal palavra? Já é um sinal de que você está caminhando para a evolução. E com isso aí você vai lapidando e se melhorando moralmente. Depois você passa a exigir de você próprio outras disciplinas. Você começa a entender que você deve ser mais educado, mais cordial, mais justo. É mais voltado sempre para a verdade. E aos poucos vai despertando a compaixão e entendendo o sofrimento e a dificuldade do outro. Isso é sinal de evolução espiritual. Você se evolui espiritualmente, você começa a evoluir também moralmente. O respeito a que você representa começa a ser percebido por outras pessoas. Então você começa a ser mais respeitado dentro da sociedade. O seu padrão energético aumenta. Então você se destaca perante os outros. Não é esse o objetivo do trabalho espiritual, se destacar perante os outros. O objetivo não é esse. Mas isso é uma consequência natural de um espírito que começa a evoluir. Se você evolui moralmente, doutrinariamente, mais que as outras pessoas, é natural que haja ali então o seu destaque. Então é por isso que este exemplo das 10 moedas de ouro diz que aquele que tem muito, muito mais ainda terá. Como eu disse, não se trata de moedas e muito menos de dinheiro. Se trata de condição espiritual, de condição moral, de confiança de nosso Senhor Jesus Cristo no seu espírito, no seu trabalho e em você. Quanto mais você tem, mais você terá. Porém, também o próprio Jesus diz, aquele que tem muito, muito também lhe será cobrado. Será cobrado por quê? Porque a própria espiritualidade vai confiar a você mais trabalhos. Vai confiar a você trabalhos de mais alto, trabalhos de nível maior. E quanto mais você se destaca, porque você está assumindo uma condição espiritual maior, você começa a brilhar mais. Você começa a reluzir ainda mais do que você já reluzia. Começa a se destacar cada vez mais perante as outras pessoas. E com isso as pessoas vão confiar ainda mais em você. A sua condição moral e espiritual vai estar maior ainda e as pessoas te respeitarão ainda mais. Então, como as pessoas te veem ali como um exemplo, te veem ali como um líder, a espiritualidade, os seus mentores crescem espiritualmente e mais condição lhe será dada. A quem muito é dado, muito é cobrado. E aquele que tem muito, muito mais ainda lhe será dado. Aí a pessoa pergunta, mas o que eu ganho com isso? Até agora eu só vi responsabilidades e compromissos. Você está ganhando a evolução do seu espírito, que não existe no mundo nada mais importante que isso. Não existe fortunas em dinheiro, não existe fazendas, porque logo, logo, muito logo, todos nós vamos chegar a 50, 60, 70, 80 anos, pronto, desencarnou. Fazenda, dinheiro, apartamentos, tudo que você puder juntar, não vai lhe valer de mais nada. Não serve para mais nada. Pelo contrário, vai lhe causar agora um grande prejuízo. É que desencarnou, chegou do outro lado, você não vai querer deixar para trás tudo aquilo que você juntou a sua vida inteira. Por isso também que Jesus disse no Evangelho, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Porque no ponto de vista da espiritualidade, nós estamos mortos, mesmo nós encarnados. Para os meus mentores, para a minha família espiritual, eu não estou no mundo de onde eu vim. Eu tive que morrer nos mundos espirituais para estar aqui encarnado. Eu não estou na minha origem. Eu estou em um outro mundo
para aprender alguma coisa que eu não aprendi até hoje. Então, quando eu desencarnar, outras pessoas que estão encarnadas que vão me enterrar, que também são mortos. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, nós não somos deste mundo, nós apenas estamos neste mundo. E o nosso objetivo, o objetivo de todo espírito, é voltar de volta para Deus, é voltar às nossas origens. Isso também é o que se chama de ressuscitar. Ressuscitar não é alguém que morreu, que você conhece, vai voltar à vida nessa encarnação, não. Ressuscitar, ele vai ressuscitar para o seu povo espiritual, para o seu transcendente, de onde ele veio. Geralmente, para o mundo onde estão seus mentores. Vai desencarnar aqui, vai evoluir, vai chegar no mundo de luz. É de lá que você veio. É de lá que é a sua origem. Então, para aqueles que estão no mundo de luz, quando você chegar lá, aí sim, você ressuscitou. Você voltou às suas origens. Você voltou à sua base espiritual. Mas para chegar até lá, nós temos que vencer a terra. Nós temos que vencer o materialismo a que nós pertencemos. Sem caridade, não vai haver essa vitória. Temos que prestar a caridade o tempo todo. Quanto mais pudermos prestar a caridade, melhor vai ser para nosso espírito. E quanto mais o nosso espírito melhora e cresce dentro da evolução espiritual, maior a nossa representação aqui no mundo dos encarnados. E assim nós vamos conquistando a nossa evolução. Não há muito segredo, não. O que depende é de dedicação, é de vontade. Muitos estão aqui hoje para iniciar o desenvolvimento das suas mediunidades ou dar continuidade ao desenvolvimento da mediunidade. Ainda digo mais para vocês, não existe limite para o desenvolvimento mediúnico. O médium pode ter 10, 20, 30 anos de doutrina, ele ainda está em desenvolvimento. Ninguém pode chegar e dizer, eu já sou desenvolvido espiritualmente. Não é. Seja lá quem for, o tempo que for que ele estiver de doutrina, praticando a caridade, ele ainda está em desenvolvimento. Então, digo isso para que não percamos tempo. Achar que já está bom, que já é o suficiente o que eu faço. Meus irmãos, não é. Tudo o que fizermos ainda é pouco. Muita gente comenta o seguinte, já tem 10 anos que eu estou aqui na doutrina, quanto tempo mais eu vou precisar? Até desencarnar. Até desencarnar seria necessário para você estar na doutrina prestando a caridade, porque passa muito rápido um período de reencarnação. Nós pensamos que é muito tempo. Talvez para nós encarnados, com tanta dificuldade que nós temos no dia a dia, seja muito tempo, uma vida inteira. Mas para o seu espírito, é praticamente nada. É apenas um estalar de dedos, pronto, já passou a encarnação. E o que você fez dessa encarnação? Eu não fiz nada não. Então você perdeu uma encarnação inteira. É como se você tivesse sido reprovado nessa escola. Você vai ter que repetir tudo o que você fez. E geralmente as pessoas, além de não fazer nada, fazem pior. Fazem algo que não deveria ter feito. Andou para trás, aumentou a sua dívida. Isso é o que nós chamamos de karma. Existem espíritos do outro lado que nos cobram alguma coisa que fizemos contra eles. Existem espíritos também do outro lado que podem ter nos feito algo no passado que nós, de maneira inconsciente, sem nos darmos conta, cobramos deles também alguma coisa. É por isso que a doutrina espírita sempre fala muito de perdão. Sem perdão não há evolução. Tanto você tem que perdoar, quanto você também precisa ser perdoado. Corrija os seus erros. Jesus também disse isso no Evangelho. Se você tem uma dívida com alguém, procure pagá-la antes que ele te leve no juiz. E o juiz manda te porem na cadeia, até você pagar tudo o que você deve, centil por centil. Isso está no Evangelho. Só que não existe juiz e nem cadeia. É apenas mais um exemplo para que pudéssemos compreender como é a razão espiritual para que você alcance a evolução. E as pessoas sempre enxergam o quê?
um fórum, um juiz, e o juiz mandando te pôr na cadeia com grade. Não vai ter isso não. Aliás, pode até existir para nós encarnados, mas para o espiritual não existe nada disso não. A cadeia é todo o sistema que vai te prender em uma faixa vibracional que vai te manter como espírito sofredor até você aprender a evoluir. Você vai ficar entre submundo e reencarnação. Submundo e reencarnação, submundo e reencarnação. E nós já estamos nesse ciclo vicioso há muitos anos, há muito tempo. Há 30 mil anos nós estamos repetindo os erros, deixando de fazer o que deveríamos fazer, submundo, reencarnação. Ou seja, é como sofredor durante todo o tempo. E já demorou muito, 30 mil anos. E agora nós estamos tendo consciência desse fato agora. Então nós temos uma oportunidade maior agora para conseguir a nossa evolução. Pelo menos já entendemos o mecanismo e como funciona e o que deve ser feito. E o que deve ser feito é prestar a caridade e melhorar a sua natureza. Se não lapidar, se não melhorar a sua natureza, você não vai atingir o mundo onde tem espíritos de natureza boa. Para estar no mundo de luz, você tem que viver como espíritos que estão na luz, senão você não fica lá. Não que alguém vai te pegar pelo braço e te pôr para fora. A própria energia conduz o seu caminho. Você será conduzido para um mundo em que a sua natureza tem afinidade com ele. Simples assim. Não existe nenhum julgamento. Você vai para o mundo que você se parece com ele. Você vai para o mundo onde os espíritos pensam e agem como você. Então não precisa dizer mais nada quanto a isso. E quanto ao karma, que nós temos que ajustar o nosso karma. Há alguns anos, eu acredito que tem mais de 10 anos, né, o tempo ainda era pequeno, e até eu mesmo que dei uma palestra e falei sobre cobrador kármico, de espíritos do submundo que te cobram algo que você fez com ele no passado e que ele quer se vingar. E a pessoa ouviu atentamente essa palestra e no final, já indo embora, foi até no portão aqui na frente, ele falou: Adão, achei interessante o que você falou, mas eu não concordo. Eu não consigo entender que Deus Todo-Poderoso permitisse que um espírito mau do submundo fizesse algo contra mim. Mas não permitiria por quê? Hoje, isso acontece hoje. Não é só porque ele está desencarnado e você é encarnado, você tem privilégios? Não foi isso que eu respondi para a pessoa. Veja bem, hoje a gente vê aí um espírito encarnado, pega o outro e mata, a troco de nada. Até põe fogo na pessoa para roubar. Para que uma crueldade maior do que essa? E Deus permitiu que isso acontecesse. A pessoa desencarnou, vai para o submundo, tremendo de ódio. Não consegue pensar em outra coisa senão se vingar de você pelo sofrimento que você causou a ele. Ele não consegue, né, por vários motivos. Você desencarna, ele se torna seu cobrador. Só que o ódio dele é tanto que ele ainda não consegue ter acesso a você, porque ele está em um mundo mais negativo ainda. Né? Embora você não esteja no mundo de luz, mas ele está em situação pior do que a sua. E por algum motivo, você conseguiu perdoar aqueles outros que lhe fizeram mal. Porque quem é cobrado, ele não é só o errado, outros erraram com ele, então ele conseguiu perdoar, mesmo ele tendo cobradores kármicos, ele conseguiu abrir seu coração, ele perdoou, não tem mágoa de ninguém, resolveu as suas pendências. Então, naturalmente, ele vai para o mundo melhor, mesmo ele tendo colocado fogo em alguém vivo. Isso é só um exemplo grosseiro que me veio à mente aqui agora. Né? Conseguiu perdoar, resolveu a sua situação, então ele vai para uma camada melhor e acaba tendo a oportunidade de reencarnar novamente. Ele não vai conseguir evoluir, atingir mundos de luz plena, mas vai para mundos intermediários, casas transitórias, colônias espirituais, e tem a oportunidade de reencarnar. Reencarna, mas aquele cobrador dele, da outra encarnação anterior, continua lá no submundo, cobrando dele. E uma hora ou outra, vira e mexe, ele vai conseguir ter acesso a essa pessoa. Então essa pessoa começa a entrar naquele estado
de depressão, de um sofrimento interno, um sofrimento intenso. A vida dessa pessoa se torna um verdadeiro martírio, um sofrimento constante, nada resolve o seu problema. Começa a aparecer problema de toda ordem, problemas financeiros, que é uma dificuldade para nós encarnados, problemas sentimentais, problemas de relacionamento, problemas psíquicos, várias doenças de vários tipos. A pessoa, desde quando nasceu, praticamente é doente, nada cura suas doenças. Isso é efeito de cobranças kármicas. Essa é a lei de causa e efeito. E vai passar um tempo, essa pessoa vai desencarnar. Pelo sofrimento que ela passou, talvez aquele outro espírito, que era o primeiro lá, que foi a vítima do passado, pode ter sido socorrido por uma caravana de luz ou por um dos nossos trabalhos mediúnicos. Ele pode ter sido resgatado pelos cavaleiros e passado no setor evangélico e foi amparado por um médium de incorporação e um doutrinador. Então aquele espírito que tinha aquele ódio todo, foi mostrado para ele que aconteceu, infelizmente. Infelizmente aconteceu, não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, para que continuar sofrendo? Para que continuar sofrendo no mundo de trevas apenas com sentimento de vingança? E mostrar que para ele o melhor é perdoar, que o melhor para ele é o perdão. E deixa o outro seguir a sua vida da maneira dele, não se preocupe com o outro não, se preocupe com você. Perdoe, abre o seu coração pela própria consciência dele e também pela ajuda da luz dos mentores de luz, a luz de amor, de humildade, de tolerância, a energia positiva do perdão projetada naquele espírito pelos mestres da luz. Então aquele espírito se sente mais confortável, entende que o melhor é passar uma borracha e largar tudo para lá e perdoar. Perdoando, aí sim ele vai ser retirado daquele mundo de trevas, colocado em um mundo intermediário, nas casas transitórias, e quem sabe seguir a sua evolução e se tornar até um mentor de luz. É assim que acontece nos mundos espirituais. Tudo que eu disse é possível e acontece constantemente. Aí entrou a nossa participação, né? Nós fomos instrumentos e ferramentas da espiritualidade maior para fazer essa intermediação para este espírito que deixou de ser o cobrador de alguém, aliviou o karma desse alguém. Esse espírito se tornou um espírito de luz. Então é um habitante a menos no mundo inferior, é um filho de Deus a menos no mundo inferior, com sentimentos negativos, aumentando ainda mais as energias negativas que circulam a nossa casa, que no caso é o nosso planeta, né? E mais um filho de Deus de volta para Deus. Olha só quantos benefícios seriam alcançados em apenas com um único trabalho que nós podemos realizar. Só que cada trabalho que nós fizemos passa vários e vários espíritos e não somente um, sendo que eu citei o exemplo apenas de um, né? Só que eu complementei a resposta que eu dei para essa pessoa, né? Eu não expliquei tanto para essa pessoa que me perguntou, que disse que não concordava que Deus permitisse que espíritos lhe cobrassem. Eu contei para vocês o que eu respondi para a pessoa e dei continuidade ao assunto, né? Apenas para que vocês compreendessem o motivo de ter dito tantas coisas para essas pessoas. Graças a Deus, irmãos, e assim que possamos então aproveitar o tempo que nós temos e prestarmos a caridade. Graças a Deus, irmãos.